você que vai então ministrar aí uma palestra, fazer uma palestra no curso para divulgadores, março agora de 2019. Vamos passar algumas orientações com relação ao tema Movimento para a Construção da Base da Nova Civilização. Bom, nós estamos falando bastante sobre nova civilização, o material é extremamente vasto e eu gostaria então, obviamente, se você quiser se preparar muito bem para essa aula, não tem um caminho fácil. O ideal seria ler os dois livros do professor Masanobu Taniguchi, Caminho de Paz pela Fé e Primeiro Passo para a Paz. Esses dois, inclusive, trazem muita informação a respeito da base da nova civilização. E uma outra dica que eu mostro agora para vocês foi a revista, né, que muitos de vocês já têm, já devem ter recebido, que é a revista que fala sobre, então, que é uma edição especial, na verdade, da Fonte de Luz, da revista Fonte de Luz. Espero que você tenha adquirido essa revista. Por quê? Porque é a compilação de um curso que o professor Masanobu Taniguchi fez no Brasil, né, na Academia de Biúna, na sede central, e espalhou pelo Brasil, Curitiba, temas como Rumo à Nova Civilização, como eu tenho aqui nas minhas mãos, as palavras deles de Ano Novo também, né, que ele traz aqui, né, Doutrina Fundamental da Seitio Mais. Vamos nos ater a respeito, então, da questão da nova civilização, que está por detrás dessa questão da nova civilização. Então, no primeiro slide aí que eu preparei, atentos, então, que essa aula ela está dividida em 25 minutos de explicação e 15 minutos de prática, tá? Essa prática, então, vai estar proposta aí, não vou falar dela agora, mas ela está proposta no material que você recebeu de orientações, das orientações com relação ao curso, tá bom? E avançando um pouquinho mais na próxima, no material de vocês vai estar escrito sobre velha civilização, nova civilização, cidadão ético, as 4 mentes imensuráveis e o viver diário. Então vocês podem ver que é realmente muito vasto você falar sobre velha civilização, nova civilização, etc. Falar sobre cidadão ético, 4 mentes imensuráveis e ainda sobre o viver diário. Na verdade, o caminho que você tem que fazer para explicar a respeito deste assunto seria compreender o que é a velha civilização, qual é a base da velha civilização, tem aí no seu material. Quer dizer, aí essa compreensão vai dizer o que nós estamos querendo abandonar e o que nós estamos querendo construir. Abandonar no seguinte sentido, quer dizer, existem já muitas coisas que a humanidade já veio desenvolvendo que já dão base, né, nos dá base para a nova civilização. Então, o próprio professor Masaru Taniguchi diz, olha, surge nesse exato momento vários locais, por exemplo, vários projetos arrojados de genética, estudos genéticos, estudos arquitetônicos, estudos maravilhosos que estão contribuindo para a base da nova civilização, por exemplo, desenvolvimento tecnológico de células fotovoltaicas, etc. Então, nós não vamos partir do zero, como explica o professor Masanobu Taniguchi. Nós já temos condições de edificar a nova civilização com base naquilo que já foi construído pela humanidade até agora. Agora, a questão toda que está por detrás é uma questão ética e é deslocamento de eixo. Então, se eu tenho uma civilização pautada pelo antropocentrismo, quer dizer, o homem, né, o ser humano é o centro de todas as coisas, fica muito difícil você, por exemplo, incluir os demais seres, como está na Sutra Sagrada, né? Rogamos que as santas bênçãos destas se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Quer dizer, é difícil você conseguir realizar a imagem verdadeira, manifestar a imagem verdadeira com todos os seres vivos, se você ainda está pautado numa visão antropocêntrica, ou seja, o que importa é o ser humano, é o homem, e os demais seres, então, são objetos da ação humana. É isso que nós precisamos substituir. Então, de um lado, você tem que mostrar que a nova civilização não nasce do zero, existem recursos tecnológicos e outros recursos da ciência que já nos permitem imaginar uma sociedade em que não se dependa tanto dos recursos da velha civilização, que são os combustíveis fósseis, principalmente, ou os elementos subterrestres, né, que estão abaixo da Terra, para utilizar novas tecnologias com o material que a gente pode dizer disponível na superfície, acima
como o Escritório da Floresta, que utilizou, por exemplo, madeira, fez madeira certificada, obviamente, né? E fez um escritório todo baseado no conceito da nova civilização, usando recursos supraterrestres e usando recursos energéticos, no caso, então, células fotovoltaicas e outras tecnologias, porque no Japão depende, né? Quer dizer, não é como no nosso país que você, com célula fotovoltaica, você consegue dar conta de gerar uma energia suficiente para manter todo um escritório. Então, essa é uma questão importante. Com relação à questão cidadão ético, o cidadão ético é aquele que assume na sua vida prática posturas de respeito aos demais seres humanos e todos os seres vivos. E aí, então, essa é a visão que nós estamos trazendo agora do cidadão ético, ok? Bom, depois eu falo um pouquinho sobre as 4 mentes mensuráveis e o viver diário. Vamos avançar um pouquinho, então? Agora, preste atenção no que está escrito aí. Devemos aguçar os ouvidos e ouvir a voz da natureza, abrir os olhos da mente, observar os preceitos que a alma da natureza transmite com palavras tão esplendorosas, dramáticas e precisas. Todos esses preceitos da natureza, né, dizem respeito a nós mesmos e, sendo apresentados de forma visível, estão nos desafiando a pensar melhor. Eu pergunto para você, esta frase que a gente acabou de ler, de quem seria? Do professor Masaharu Taniguchi, do professor Seiichi Taniguchi ou do professor Masanobu Taniguchi? Está falando sobre a importância da natureza, os preceitos que a natureza traz, que nós aprendemos com a natureza. Quem será que escreveu isso? Bom, vamos botar, você vai descobrir agora, tá? Vamos botar aí na sua tela. Pronto. A verdade, né, suplementar, ou seja, na página 56, é do professor Masaharu Taniguchi. É uma belíssima história que ele conta, observando o besouro como uma larvinha de besouro, né? Está lá num tronco de uma árvore, a infinita sabedoria que existe dentro dela, que conduz ela a fazer vamos dizer, um buraco, né? Já prevendo o tamanho que ela vai ficar como besouro. E ele explica, então, que a partir dessa observação você pode concluir como é a vida do ser humano aqui, depois que abandona o corpo carnal, ou seja, alça voo, como nesse caso, um besouro. É o mestre que está explicando, o mestre Masaharu Taniguchi, que está explicando dessa maneira. Então, essa questão com a natureza já vem desde a raiz da Seichunen. E essa é uma coisa interessante para você conversar na sua aula. É tirar aquela ideia de que o professor Masanobu Taniguchi é que inventou essa história de trabalharmos os temas com a natureza. Não. Esta é a passagem do homem, filho de Deus, para o homem Deus. Se vocês pararem para pensar, o homem filho de Deus, o filho é aquele que depende sempre do pai. Como é o comportamento de um filho? Eu como filho, Marcos filho, sempre querendo saber a opinião do meu pai, da minha mãe, o que eles pensam, se eu estou apurado, peço socorro para o meu pai. É assim que a gente se comporta como Deus, como filho de Deus. Estamos sempre orando, sempre procurando saber, Deus me ampara nisso, Deus me tira essa dúvida, Deus me apoia nisso. Relação pai-filho. Agora, quando eu penso numa relação diferente, eu, homem Deus, ser humano Deus, eu passo de filho para pai, para provedor. Ora, se eu sou o provedor, eu agora a partir como homem Deus, tenho que visão a respeito das demais criaturas? Eu sou o provedor, eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que protege. Essa é a visão do homem filho de Deus para o homem Deus. E aí está a visão que sai do antropocentrismo para a ideia de que este homem Deus vai cuidar da natureza como sua própria criação. Quem é que maltrata a sua própria criação? Então, você pode justamente levando as pessoas a esse tipo de argumentação. Quer dizer, levando as pessoas a entenderem, né, que nós estamos construindo a base de uma nova civilização, criando a ideia do homem Deus, o homem responsável por todas as coisas. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Então, o que o professor Masanobu Taniguchi está pedindo para nós? O mais importante, está escrito aí, é a mente das pessoas se dirigir para o lado correto e a obrigação das religiões encarregarem-se dessa parte e não de outras áreas. E continua ele aí no texto, olha, se nós não fizermos isso, ninguém fará. E é por essa razão que está definido nas diretrizes do movimento o pensamento de atuar, tendo como foco
aprimorar a mente das pessoas, aproximar a mente das pessoas da vontade divina. Tá no caminho de paz pela fé. Pois é, então, nós, preletores, os divulgadores, a nossa obrigação é aproximar a mente das pessoas da mente de Deus. Se nós não fizermos isso, ninguém mais vai fazer. Então, essa é a ideia que vocês têm que começar a passar, a ideia, transmitir para os divulgadores essa ideia. Qual é o papel do religioso? É este. É assim que o professor Massarupo está nos pedindo para agir daqui para frente. E de que maneira? Ampliando a consciência das pessoas para a construção da nova civilização, onde Deus, natureza e seres humanos são um só. Essa é a chave, né? O material de vocês está muito bom, vocês vão poder ler à vontade o material e aprofundar mais os seus conhecimentos para depois poder transmitir isso com bastante precisão para os divulgadores.